Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje com informações muito importantes e algumas cenas sobre alguns fatos que eu irei compartilhar com vocês no final desse nosso encontro de hoje, para fazer um registro de como os grandes veículos de comunicação se omitem na obrigação moral, na obrigação ética, na obrigação profissional que têm de fazerem um reparo sobre injustiças provocadas contra algumas personalidades da República Brasileira, sobre a nossa democracia, sobre o nosso processo histórico, né? Mas sobre os fatos de hoje, muitos deles certamente impulsionaram para que a figura do ex-presidente da República tenha baixado num hospital no dia de hoje para ser internado. Por quanto tempo durará essa internação e o que de fato está acontecendo com a saúde dele, nós não sabemos. Mas nada disso evitará que ele seja levado até a delegacia da Polícia Federal para prestar depoimentos, para tentar, né, no caso dele, e algumas explicações para o roubo, o peculato, a corrupção envolvendo joias que não lhe pertenciam e que algumas delas até já se escafederam, desapareceram. O fato dele estar internado, ele usar um atestado médico, como ele não tem mais nenhum tipo de imunidade, bom, ele pode até prorrogar a saída para prestar contas ali ao delegado da Polícia Federal. Mas se ele não justificar isso de uma maneira absolutamente honesta, ele pode ser conduzido sob vara, com determinação judicial. E aí não vai ser agradável para ele receber lá a Polícia Federal para conduzi-lo num camburão para prestar depoimentos na Polícia Federal sobre os crimes que nós todos estamos vendo a cada dia mais informações. Filas continuam a andar. Pois bem, vou conversar com vocês sobre esses temas todos, mas é sempre muito importante convidar você que está chegando agora ao nosso portal e não nos conhecer, para que você se inscreva aqui conosco. Você que é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Temos também o nosso clube de membros. Se você puder, se inscreva aqui conosco. E não esqueça daquele joinha e o seu comentário, tá bom? Vamos seguir em frente. Gente, notícias de hoje que estão entrelaçadas, né, como se a gente tivesse uma novela. Todo mundo está querendo ver logo o final dessa novela. Olha só, eu gosto de lembrar as pessoas com quem eu converso sempre, né, que estão muito ansiosas. Gente, nós tivemos um grande avanço. Em primeiro lugar, nós conseguimos derrotar essa gente, porque se eles estivessem no poder, nada disso estaria acontecendo. Nós estaríamos num caos aprofundado. A insanidade estaria mais empoderada ainda. A ignorância, o comportamento virulento, as quebras institucionais estariam muito piores. Bom, temos uma série de crimes que nós sabemos que estão devidamente materializados e estão ali apenas esperando um final de conclusão de inquérito. E eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte aspecto. O ministro Alexandre de Moraes, que está conduzindo vários desses inquéritos, certamente não está com nenhum tipo de ansiedade, porque vai ser muito importante que esses inquéritos todos sejam concluídos assim que o senhor Augusto Aras deixar a Procuradoria-Geral da República junto com a senhora Lindora e os seus mais próximos ali, para que a gente tenha um novo procurador da República que cumpra o seu dever constitucional. Ele que aprendeu que deve se respeitar a Constituição na faculdade, e quando ele prestou concurso público para o Ministério Público, ele se obrigou a defender as leis, a Constituição, o Estado Democrático de Direito e os direitos sociais, os direitos coletivos, né? Então é isso que um procurador da República honesto, íntegro, terá que fazer, ou seja, apresentar uma série de denúncias contra esse conjunto de criminosos que fizeram os males que nós todos sabemos. Então isso é interessante a gente dar um crédito ao ministro Alexandre de Moraes no ritmo que ele está conduzindo essas situações todas. Esses inquéritos eles vão terminar. Não vão ser essa coisa dos inquéritos do fim do mundo que a direita fica dizendo o tempo todo, não. Simplesmente, alguns poderiam terem sido concluídos antes, mas eu imagino que o ministro Alexandre de Moraes não quis deixar isso na mão do senhor Aras e nem da senhora Lindora, né? A história nos dirá aqui se nós estamos certos aqui nessa nossa interpretação. Bom, fatos de hoje. Polícia Federal intima Bolsonaro. Ontem eu disse que tinha intimado Bolsonaro. Eu não estava com a informação que tinha intimado também uma penca, né, de pessoas envolvidas com aquilo que a Polícia Federal está classificando de uma organização criminosa. A penca é essa aqui, ó. O Mauro César Cid, que já está preso, e o pai dele, né, o general da selfie que entregou a quadrilha, né? O general está incomunicável com o filho, vai ter que dizer coisas ali. Fábio Van Garten,
o polivalente amigo e advogado e servidor de Bolsonaro, o Frederico Wassef, esse nem se fala, Marcelo Câmara e Osmar Crivellati, todos eles envolvidos ali formalmente na corrupção envolvendo o desvio de joias, o empoderamento dessas joias, né, para fins ilícitos. Não é por outra razão que advogado deixa a defesa de Michele Bolsonaro no caso das joias. Eles precisam ali convergir, né, os depoimentos. Só que tem um negócio, né? A polícia sabe, o Ministério Público sabe, os juízes sabem que quando você tem vários criminosos numa quadrilha e todos eles falam exatamente a mesma coisa, isso denuncia que eles fizeram uma combinação das versões, né, apresentadas antes. Então isso acaba depondo contra os próprios criminosos. Então é importante que as versões não sejam coincidentes, para mostrar que não houve ali nenhum acerto entre os membros da quadrilha. Mas aí as versões divergentes, elas podem comprometer muito dessas figuras aí, né? A defesa de Bolsonaro ignora a TCU para tentar afastar crime de peculato nas joias. Eu tenho mostrado aqui para vocês que o crime já vem lá do nascedouro, né? Não tem como essas pessoas escaparem. Eu estou sentindo falta de debates jurídicos técnicos, né? Eu não vi ninguém ainda nos veículos de comunicação dizer isso que eu digo aqui para vocês de uma forma muito taxativa, né? Ontem eu vi o Reinaldo Azevedo, né, fazendo justiça, ele falou um pouco, mas ele não foi ao ponto, ele não cravou ali que houve o crime de corrupção, né, o time do artigo 317, o crime de peculato do artigo 312, enfim, e que isso motiva também a configuração de uma organização criminosa. Bom, Bolsonaro foi flagrado também nos telefones ali que os sigilos foram quebrados, né? Como ele foi apontado ali como alguém que estava disseminando notícias falsas, mensagens para provocar o caos. O presidente da República tentando, de todas as formas, sabotar a nossa democracia. É disso que se trata. Aí, flagrado nisso, o que ele diz? Mandei, qual o problema? Problema, o senhor vai ver. Está achando que está com imunidade ainda? Baixou no hospital, as filas estão andando. Bolsonaro admite ter pedido empresário para repassar ao máximo mensagens questionando as urnas eletrônicas. Mensagem revelada no blog de Daniela Lima foi encontrada pela Polícia Federal em grupo que discutia golpe de Estado. Mandei para o Maier. Qual o problema? Confirmou Bolsonaro. Pois bem, Bolsonaro, o senhor vai ver qual é o problema. Ó, alguns colunistas já estão apontando que eu venho falando há algum tempo aqui. Polícia Federal trata Bolsonaro como chefe de uma organização criminosa, o Morcrim. Bom, tem alguns colunistas que falam isso também há algum tempo, né? O Marco Antônio Villa também usa essa expressão Morcrim há bastante tempo com propriedade, diante das coisas que estavam sendo vistas ali, né? Enfim, Bolsonaro é internado em São Paulo para exames de rotina. E aí vamos ver quanto tempo sua excelência ficará internado. A direita está totalmente baratinada, eles estão totalmente perdidos, eles não sabem o que fazer. Não são como um partido político, né, orgânico, que tem ali uma diretriz, tem pautas, né? Olha, nossa prioridade agora é discutir tal assunto, nossa prioridade agora é combater tal coisa. Não, a prioridade deles ali é tentar jogar nuvens de fumaça para esconder os crimes de Bolsonaro. E alguns deles estão perdendo o palco, né? A Jovem Pan está totalmente explodida depois que de tantas conspirações contra a democracia, agora eles estão arrastando correntes, tentando alguma esmola para sobreviverem economicamente. E estão tentando ali limpar a sua imagem, demitindo os remanescentes golpistas que eles ainda tinham dentro da emissora. Como, por exemplo, esse cidadão aqui. Jovem Pan demite Pavinato por excessos e desobediência. Então, dançou muito arrogante, né? Ainda um direitista empedernido, mas ainda falta, tá, gente? A Jovem Pan de Bauru, não sei qual é a conexão deles, continua sendo ainda uma trincheira de sobrevivência da insanidade. Junto com os que foram expulsos lá da Jovem Pan, foram demitidos. Eles continuam tentando divergir das pautas principais, sempre jogando mais fumaças no meio dessa história. A gente vê os vários filhotes de Bolsonaro, Dudu Bananinha, posta um vídeo sobre sincericídio, o PT pauta Globo, e aí o Nicolas Ferreira falando de drogas, né? Ele agora é um
é um lutador contra drogas. Queria saber se o público dele, se a juventude, se todo mundo concorda com ele, né? Com esse discurso bolsonarista dele de mandar qualquer usuário de entorpecente não, para dizer a verdade, de maconha, né? Para cadeia, para penitenciária, né? Mas é o que restou para essa gente fazer esse discurso. Esse cidadão aqui, enfim, que, sem comentários, não, Marcos Feliciano, também dizendo que a CPMI, fazendo crítica. Agora, sumiu o general Hamilton Mourão, não fala nada. Será que o general Hamilton Mourão ele andou recebendo algum Rolex? Por isso que ele está caladinho. O Malafaia, ninguém fala mais nada, né? O Pazuello, todo mundo deu uma sumida. E tem uma figura, gente, que eu queria chamar a atenção de vocês, que parece que estava meio esquecido, também não anda publicando nada, mas a fila alcançou a figura dele, né? Ele agora está com a... Parece que pegou a senha. Parece que a senha está devidamente acionada. 3 ações contra Braga Neto e ex-presidente voltam a andar no TSE. Apesar de Bolsonaro estar inelegível, corte houve testemunhas sobre suposto abuso do poder no 7 de setembro do ano passado. Então, Braga Neto, o senhor que anda meio sumidão, aliás, o senhor viajava muito com o Bolsonaro. Rolou algum reloginho aí para o senhor também? Pois bem, né? Então, entramos aqui num assunto muito importante, que eu deixei para o final. TRF1 mantém arquivado processo contra Dilma Rousseff pelas pedaladas fiscais. A ação de improbidade do MPF também citava Guido Mantega, Luciano Coutinho, ex-presidente do BNDES e subsecretário do Tesouro. Decisão da 10ª turma foi unânime em negar recurso. Gente, de fato não houve a tal pedalada fiscal, algo que nenhuma pessoa consegue explicar. No entanto, isso motivou que muitas estruturas, né, estivessem em conluio para a derrubada da presidente da República, colocando sobre ela, naquele momento, a pecha, né, de uma pessoa desonesta, né, e que teve ali na figura do Eduardo Cunha, esse ladrão que foi condenado por corrupção, né, comandando essa derrubada, essa retirada, esse impeachment da presidente Dilma, né? Na época a gente via noticiários como esses aqui, ó. Isso aqui era direto. Não peguei aqui do Cidade Alerta, mas eu podia pegar de qualquer emissora, né? O que você vê todo em verde e amarelo com esse pato aí na frente, pato é a população, né? Somos nós. É o prédio da Fiesp que pede renúncia já naquela tarja preta. Ali as pessoas vão se concentrando num protesto e hoje, logo cedo, ali por volta de 10 horas. Cobertura com helicóptero, era um espetáculo, né? E a presidente Dilma, enfim. Houve também alguma inabilidade política? Houve sim, claro. Porque ter um Congresso, né, a maior parte do Congresso contra uma presidente, contra um senador, contra o Senado, contra a presidente, é um negócio que requer também uma inabilidade política muito grande. Pessoas hoje que fazem uma autocrítica muito leve, como o Reinaldo de Azevedo, à época também fomentaram, né? A gente tem que lembrar esse tipo de situação, né? É importante que haja uma reparação mais contundente, né? Vamos lembrar aqui. Prevendo o crime de responsabilidade, existe qual? A 1079. Na 1079 está que é proibido pedalar. Não está com esse nome, mas está que é proibido pedalar. A presidente pedalou? Pedalou. De forma consciente, sim. Cometeu crime de responsabilidade? Ora, pois. E crime de responsabilidade resulta em impeachment da Constituição? Sim. Então, esse era o ambiente naquela época, né? E que hoje merece, né, reparação de todas as pessoas. Não adianta dizer assim, o impeachment de Dilma foi um erro. Não, não foi um erro. Foi uma estratégia com muitos personagens para retirar da presidência da República, não pelo voto, mas por um processo casuístico, um presidente da nação.
pervertendo a nossa democracia. As pessoas não estão satisfeitas com o governo, esperem a próxima eleição e votem no outro candidato. É assim que funciona a alternância de poder de uma república. E não nesse tipo absolutamente infame, porque por mais que se faça a reparação em relação à presidenta Dilma, ou presidente Dilma, né, nada vai conseguir aplacar os danos que foram causados a ela, né, e também a história do nosso país, né. Eu acho que é obrigação das pessoas que têm essa visão virem a público, como eu estou vindo aqui com vocês, né, para fazer esse registro, né. Naquela época eu não tinha o nosso canal aqui, mas eu dava aula e naquele momento eu já dizia claramente que não havia condições jurídicas para que a Dilma fosse empichada. No entanto, as questões políticas, elas andam, às vezes, muito divorciadas das questões políticas e, por isso, politicamente, é que ela acabou sofrendo impeachment. Eu quis fazer esse registro e eu fico por aqui. Mais tarde eu volto aqui, porque tem muita coisa acontecendo no nosso país. Tá bom, gente? Um grande abraço. Tchau!